Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Olha, hoje o assunto é uma expressão bíblica que, pelo menos para mim, suscita muita dúvida e até susto. O apóstolo Paulo, lá pelas tantas, escrevendo aos Coríntios, ele diz que é possível crer em vão. Crer em vão, e ele está falando com pessoas da igreja, com gente que abandonou os ídolos e passou a crer no Senhor Jesus. Ué, não é assim que nós somos salvos? Crendo no Senhor Jesus Cristo, tem até aquela promessa, crendo no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, juntamente com Silas, disseram isso ao carcereiro de Filipos. Então, se eu tenho que crer em Jesus para ser salvo, é possível eu crer em Jesus em vão? Não é? Quer dizer, de maneira inútil? O que significa isso? Como eu posso evitar esse tipo de coisa? E o que é crer em vão para eu não correr esse risco? Porque eu não quero gastar a minha vida inteira crendo em Jesus e depois chegar lá no juízo final, infelizmente sua fé foi em vão. Você pode me ajudar? Também tem dúvidas? Então presta atenção. Nós vamos dirimi-las a partir de agora. Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, agrade e começamos mais essa edição do programa Vejam Só. Tem um presente bem bacana para você que votou na enquete. Tomara que você seja sorteado ou sorteada ao final dessa edição, não é? Faça sempre isso, vote na enquete todos os dias e você está sempre concorrendo. Hoje nós recebemos com muita alegria o pastor Paulo Macedo, que volta ao programa Vejam Só. Ele é um dos ministros da Primeira Igreja Batista na Penha. Seja muito bem-vindo, pastor Paulo Macedo, paz e graça. Muito obrigado, pastor Heber. Um prazer retornar novamente a esse programa. A Igreja da Penha tem um programa de pequenos grupos, né? De auxílio em pequenos grupos. Como é que chama? Sim, nós temos duas estratégias. Entendi como você quer chegar. Nós temos os pequenos grupos, onde a igreja se organiza em grupos. Mas nós temos também um ministério chamado Celebrando a Restauração. Celebrando a Restauração. Estivemos aqui outra vez falando disso. É um programa que, baseado na Bíblia, tem 12 passos bíblicos, que são 12 atitudes que nos ajudam a encarar vícios, lutas, traumas e maus hábitos à luz da palavra. E eu sei tem uma moça da minha igreja que frequenta um desses grupos e ela tem sido grandemente ajudada. Ótimo. Onde fica a Igreja Batista da Penha, a Primeira Igreja Batista da Penha? A Primeira Igreja Batista da Penha fica ali no bairro da Penha, na Rua Caquito, 222. 222? 222. Muito obrigado pela presença do irmão, seja sempre bem-vindo. Também retorna ao Vejam Só o pastor Micmas Pereira. Ele é pastor e capelão. Aliás, tem um ministério muito interessante na área de capelania, daqui a pouco ele vai falar. Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Paz e graça, pastor Micmas, tudo bem com o senhor? Graça e paz, meu amigo, pastor Heber. É uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez e podermos tratar desse tema tão interessante que você já fez uma pequena introdução aí. O irmão é um dos ministros da Assembleia de Deus Madureira, não é isso? Pela graça de Deus, nasci em lar cristão, filho de pastor, e a minha origem é a Assembleia de Deus de Madureira. Mas o irmão desempenha um ministério muito importante na divulgação e na criação de capelanias cristãs. Sim. Como é que chama a entidade que o irmão dirige? O CNCG é o Centro Nacional de Capelania Geral, com o qual nós trabalhamos, fazemos as capelanias e treinamos as pessoas, pequenos voluntários, grupos pequenos e grandes grupos, incluindo pastores, líderes, por todo o Brasil. Já fazemos isso há mais de 25 anos. Que maravilha. E quem quiser entrar em contato, como é que acha o senhor? Pode entrar em contato pelo Facebook, Capelão Micmas Pereira, e pode nos procurar também através do Centro Nacional de Capelania Geral, CNCG. Muito obrigado pela presença do senhor. Muito obrigado, eu que agradeço. Vamos ver o que o nosso querido Eliezer preparou para apresentar o tema complicado de hoje. Vejam só.
Paulo estava muito preocupado com tudo o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Por isso, escreveu uma carta para tratar de muitos assuntos. Eram vários problemas. Em certo momento, ele entra em uma questão doutrinária muito importante e logo faz uma afirmação intrigante, que se fez algum sentido para os leitores originais, para nós, atualmente, parece não fazer muito, ou ainda transmite ou abre a possibilidade para algumas interpretações. Essa afirmação misteriosa está lá no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 2. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Hoje, iremos debater sobre o significado de uma afirmação do apóstolo. O que significa crer em vão? Qual é o objetivo dessa afirmativa? Vamos começar entendendo e fazendo uma análise textual dessa passagem. O conteúdo desse capítulo de número 15 é totalmente diferente dos capítulos anteriores. Primeiro, Paulo escreveu sobre problemas morais, éticos, culturais e eclesiásticos, que todos ali da igreja de Corinto estavam enfrentando. Agora aqui, no capítulo 15, ele discute a questão doutrinária da ressurreição. Essa doutrina era motivo de muito debate dentro da igreja de Corinto. A ressurreição de Jesus Cristo não se tornou uma doutrina articulada logo na época, lá pelo ano 55 depois de Cristo, em que Paulo escreveu sua primeira epístola aos Coríntios. Paulo aqui ensina a doutrina da ressurreição de Cristo a partir das Escrituras e de numerosos relatos de testemunhas oculares. Entre as testemunhas, ele menciona os 12 apóstolos, junto com Tiago e ele próprio. Paulo também observa que um grupo de aproximadamente 500 crentes viram Jesus ressurreto. O testemunho dessas pessoas fortalece a fé dos leitores em Cristo. Agora, no versículo em questão, temos também uma difícil análise gramatical. Por isso, entender a forma como o apóstolo usa o crer em vão fica tão complicado. Feita essa pequena introdução, estamos prontos para entrar definitivamente no nosso debate e ouvirmos agora as opiniões dos nossos convidados. E assim, quem sabe, chegarmos até uma conclusão sobre o nosso tema de hoje. Bom, é melhor você ficar bem ligado. Vamos começar o nosso debate agora. O tema de hoje é, mais uma vez, elucidativo daquilo que a Bíblia está ensinando. Eu gosto muito desses temas porque, afinal de contas, se a gente não entender a palavra de Deus, a gente não tem como obedecer ao Senhor e se aperfeiçoar na nossa jornada cristã. O que significa crer em vão? Paulo usa essa expressão em 1 Coríntios, no capítulo 15. O pastor Paulo Macedo, da Primeira Igreja Batista da Penha. Na sua primeira fala, pastor Paulo, como é que o senhor lê o que significa crer em vão, afinal de contas? O senhor lida com um monte de gente lá que vai em busca de solução para problemas, para angústias, para dilemas, traumas. É possível que eles creiam em vão? Interessante, pastor Heber, essa afirmativa de Paulo, fazendo a introdução dessa abordagem sobre a ressurreição, ele coloca essa questão de uma maneira, essa frase de uma maneira bem interessante que nos chama a atenção. Ele está fazendo referência de uma maneira muito clara que o fato de crer em vão é que se a fé na mensagem do Evangelho, que as pessoas já tinham, e o Evangelho firmado na ressurreição, se essa não tivesse acontecido, toda aquela fé na mensagem teria sido em vão. Então, essa é a introdução da abordagem que ele faz para esse tema no capítulo 15 e todos os seus versículos, falando sobre a ressurreição. Então, o crer em vão é o exercício que, se a ressurreição não tivesse acontecido, a fé que aqueles que creem na mensagem do Evangelho teria sido inútil, desnecessária. Essa é a forma dele iniciar. Ele não está dizendo que se creu em vão, mas se a ressurreição não tivesse acontecido, a mensagem do Evangelho ela não teria a consistência e o fundamento que tem.
Muito obrigado, pastor Paulo. Nós temos aqui o capelão dos capelães, pastor Mick Massi Pereira. Capelão é aquele que trabalha assistindo espiritualmente, geralmente quem está sofrendo. É verdade. Com dor, com dúvidas, questionamentos, problemas, seja num presídio, numa escola, numa cracolândia, numa empresa, em períodos de guerra, em períodos de paz, turbulências da vida, conflitos da vida que podem fazer que uma pessoa procure estímulo para a fé, no seu desespero, uma palavra de encorajamento. Esse é o nosso trabalho e encontro nessa passagem bíblica de hoje aqui uma verdadeira coerência com aquilo que é atender as pessoas, propondo um evangelho completo. Um evangelho que tem um dos pilares, que é exatamente a ressurreição do Senhor Jesus, nas palavras do pastor Paulo aqui bem apresentadas, que faz com que o evangelho ganhe sentido, concretude, veracidade, funcionalidade, propósito real, absoluto e completo. E a partir do fato que a ressurreição é um dos pilares, nós podemos pensar também que a pessoa que acredita na ressurreição, como um dos pilares da fé cristã, ela pode estar acreditando também na totalidade do evangelho, mas ela pode ainda assim estar de maneira egoísta ou apenas inteligentemente buscando no evangelho a resposta para a sua alma, mesmo para o seu espírito, mas ainda assim trazendo um alento para ela que não é a proposta completa do evangelho, que é muito mais do que isso, atender o imediato e agora. E eu vejo que, mesmo há mais de 2000 anos, Paulo fazendo essas considerações aqui, elas podem ser contextualizadas à realidade do nosso tempo e encontrar alguém que pode estar lá, mesmo no bojo do evangelho, mas ainda assim não crendo na totalidade do evangelho e, portanto, numa postura duvidosa. Bom, e você aí de casa, como é que vai se posicionar? Temos uma pergunta para você. Está lá no site do programa, né? O endereço eletrônico é o vejamsó.com.br. Vamos ver a enquete? É possível crer em vão no Evangelho? Primeira resposta. Sim, se não permanecer nele. Quem não permanece no Evangelho, apenas diz que crê, mas não permanece nele, creu em vão. Segunda resposta. Não. Só se crê em vão se não for no Evangelho de Cristo. Se você crê no Evangelho de Cristo, você está salvo, então não pode ser em vão. Terceira resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Quem votar na enquete está concorrendo a esse brinde da Academia Teológica da Graça de Deus, Muito Mais Que um Sonho, um DVD que conta histórias reais, verdadeiras, de pessoas do mundo da janela 1040, né, o mundo menos evangelizado do planeta, que sonharam. O Senhor Jesus aparece a essas pessoas em sonhos e, deixa eu mostrar o verso, né? Aparece a essas pessoas em sonhos e orienta essas pessoas a procurarem uma determinada região, uma determinada pessoa que é cristã, né? E lá essas pessoas são evangelizadas e recebem a salvação por meio da fé em Cristo. Isso tem acontecido repetidamente no mundo islâmico. E é um milagre, claro. E aqui há depoimentos e testemunhos verdadeiros. Esse é o DVD que nós vamos sortear hoje, né, como presente da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Anota o telefone da Agrade, aí amanhã, no horário comercial, você telefona para lá para saber como a Agrade pode ajudar você a exercer o seu ministério de forma mais eficiente. 0 operadora 11 31 15 08 19. Vamos para o intervalo, eu vou tossir aqui, depois a gente volta continuando aqui, tá bom? Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. Passou o acesso da tosse e agora a gente vai querer ver você aqui no Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Só que antes, deixa eu aproveitar esse momento que todo mundo quer ver, né? Fazer minha propagandazinha. Propaganda é a alma do negócio. Do meu blog. O blog voltou a funcionar
webercocarelli.blogspot.com.br. Cocarelli tem um L só, tá bom? É o Parla Heber. Lá você vai ter todas as semanas um vídeo com opiniões minhas particulares, inclusive gravei, vai ser postado nos próximos dias, editado e postado, né? Um vídeo comentando a repercussão na imprensa da decisão do juiz que autorizou em liminar os psicólogos a praticarem a reversão da sexualidade, que é o negócio da cura gay lá e tal. Tem o meu comentário ali. Tem os sermões que eu prego na minha igreja, em áudio, com texto, ilustrações, etc. Enfim, você pode curtir, tem bastante artigos lá. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, não se assuste. O Blogspot, ele é um espaço público, com permissão de propaganda. Eu posso evitar alguns tipos de anúncios. Por exemplo, antigamente aparecia lá uns anúncios tipo namoro para casados, tal, site de namoro para casados, atraia seu cônjuge. Esses eu pude tirar, mas nem os outros não. Então, o pessoal da maçonaria, porque tem um artigo meu lá sobre a maçonaria, sobre cristãos maçons. E aí o pessoal da maçonaria fica pondo anúncio lá, quer se virar maçom? Nos contate, a maçonaria é uma beleza e não sei o que e tal. É anúncio, tá muito claro, você vai ver que é anúncio. Não tem nada a ver com aquilo que eu penso. Se você quer saber o que eu penso, leia o meu artigo, tá bom? Mas divulgue. E também pode descer a lenha, não tem problema nenhum. A minha ideia, minha intenção com o blog é ajudar os crentes a pensarem, a refletirem e a questionarem as coisas que estão acontecendo por aí. webercocarelli.blogspot.com.br. Vamos ver as fotos? Ahá, vai chegar o dia do sorteio. O sorteio é dia 2, não é isso? O sorteio é dia 2, na segunda-feira. Segunda-feira, né? Segunda-feira vai ser o sorteio da foto que vai ganhar ingressos para o Magic City, esse lugar maravilhoso que você está vendo aí, na Grande São Paulo, em Suzano. E a pessoa vai poder se divertir lá, adoidado, o dia todo. E, além dos ingressos, a mesma foto ganha também a Bíblia Missionária. É uma Bíblia produzida aqui no Brasil, elaborada. O orientador da Bíblia das notas, né, da Bíblia, foi o pastor Jamierson Oliveira. E ela já foi traduzida para o espanhol e está sendo traduzida para o português. Uma bênção muito grande. E a mesma foto vai ganhar também uma edição dessa Bíblia, tá bom? As fotos de hoje, a primeira delas vem lá de Garanhuns, em Pernambuco. Nós temos a Selma Mello assistindo ao programa lá em Garanhuns. Peraí, Garanhuns? Ela tá de blusa? O clima tá maluco, né? Nem no inverno faz frio lá em Garanhuns, pelo que eu saiba, né? Eu nunca estive lá, então não sei. Selma, um ósculo santo para você, Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência. E só faltou dizer quem foi que bateu a foto, porque não foi você não, né, irmã? Mas tudo bem. A segunda foto vem da Bahia, em Simões Filho. Nós temos a Vera Lúcia Matos. E quem bateu a foto para a Vera Lúcia foi o marido, o pastor José Carlos. Né? Pastor José Carlos, um ósculo santo para o irmão e um abraço para a irmã Vera Lúcia Matos, lá de Simões Filho, na Bahia. Boa sorte no dia do sorteio, né? Vamos lá, agora São José da Lapa, em Minas Gerais, nós temos o Wilson, a esposa Miriam e as filhas Dara e Giovana. Eles são de São José da Lapa. Então vamos lá, é o Wilson, que é o marido, a esposa, que é a Miriam, e as filhas Dara e Giovana. Maravilha, um ósculo santo para essa família linda aí de São José da Lapa, em Minas Gerais. Deus abençoe vocês. Guarulhos, na Grande São Paulo, a Wanda Toledo assiste ao programa lá, né? A Wanda é essa moça aqui de baixo? Olha que foto curiosa, né? Diferente. Valeu, Wanda. Boa sorte para você no dia do sorteio e fica o convite, já que você mora perto da capital, Guarulhos é encostado,
caso você possa e queira, combina por meio do Facebook para você vir assistir a gravação ao vivo aqui, tá bom? E a última foto de hoje vem do Distrito Federal, em Brasília, né? Lá a Maria Rita Gomes Barbosa assiste ao Vejam Só. Maria Rita, Deus abençoe você, ao povo de Brasília. E Deus tem um povo grande lá, fazendo verdadeira batalha espiritual para impedir que o inimigo tome conta da nossa nação. Não é verdade? Parabéns para você, Deus te abençoe, boa sorte no dia do sorteio. Nós vamos continuar com a promoção do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Se você quiser mandar outra foto, ou se você não mandou, quer mandar, pode fazê-lo. Nós vamos ter outros prêmios, né? O sorteio deve ser no fim do ano. Para o Natal, vai ser um presente de Natal, sem Papai Noel. facebook.com/programa Vejam Só. Posta a foto lá, informando quem bateu a foto, as pessoas que aparecem nela e a cidade e o estado. Só isso, tá bom? Combinado. Vamos lá. O tema de hoje tem a ver com crer em vão. Pastor Paulo Macedo, como é que o senhor explica isso? Se a salvação é pela fé, e agora nós vamos comemorar 500 anos, Martinho Lutero disse, a salvação não é por obras, é pela fé. Creu em Jesus, está salvo. Amém. Como é que eu posso crer e não ser salvo? O que é crer em vão? É crer na doutrina errada, é isso? Quando nós olhamos para Efésios 2:8, está muito claro ali, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, Deus nos dá a possibilidade, através do Espírito, de recebermos, termos a fé e recebermos a graça da salvação. Recebemos isso quando cremos. E essa capacidade de crer é algo que Deus nos dá, assim como a graça. Quando se fala em crer em vão, no texto, como foi lido, ele é uma forma de abordagem que o apóstolo Paulo utilizou para introduzir de uma forma muito inteligente toda a sua argumentação e muito profunda sobre a ressurreição. Se nós cremos na ressurreição, sabemos que ela é um fato, e a mensagem do Evangelho está firmada nela, nós não estamos crendo em vão. Pelo menos é assim que eu creio, ao olhar para a palavra. Quando eu vejo pessoas que creem ou depositam a sua fé em alguma coisa que não tem fundamento, se ela deposita a sua capacidade de crer em alguma coisa que não tem fundamento, que não tem uma comprovação, que não tem uma base, esta fé é em vão. A nossa salvação é no Senhor Jesus, e a Bíblia ela é muito clara. Ela mostra em toda a sua descrição o que Deus fez, como Ele manifestou o seu amor, ela deixa os fatos registrados e nos ajuda a compreender de uma forma mais clara essa mensagem salvadora. Então, quando eu entendo e eu exercito a minha fé na direção de crer no Senhor Jesus, eu recebo essa salvação porque creio no Senhor Jesus. É assim que a palavra nos ensina. E eu creio perfeitamente que no momento em que acreditamos no que a palavra nos ensina e quando a palavra nos mostra claramente que Jesus ressuscitou através das narrativas e que a nossa fé está firmada nisso, nós temos aí, por crermos em Jesus, a nossa salvação. Pastor Migmas, o senhor ensina pessoas que vão lidar com todo tipo de fé, né? Exatamente. Porque a capelania é um trabalho que interdenominacional, interreligioso e tudo mais. Então, eu queria que o senhor falasse, por que existe fé vã? Se a pessoa crê em Deus, em Jesus, não basta. Curiosamente, olhando para uma visão panorâmica das Escrituras Sagradas, e não apenas nesse texto, embora a gente possa pegar o texto dentro do contexto, sem pretexto, e ver esse pilar da ressurreição como uma parte fundamental para a totalidade das Escrituras e o plano da salvação, e a salvação que é fruto da graça, eu costumo dizer que a graça de Deus é maior que a nossa fé. Então, muitas vezes, nós somos surpreendidos até mesmo
pela nossa pouca inteligência em relação à revelação da graça de Deus que surpreende. Ou seja, uma pessoa não estará tão salva quanto ela esteja consciente, inteligentemente, dos aspectos teológicos, acadêmicos, filosóficos, da própria salvação, das Escrituras Sagradas. É verdade que esta palavra estimula a nossa inteligência, ela é a revelação de sabedoria de Deus para nós, mas é possível que uma pessoa, olhando para esse texto aqui, me chama a atenção, quando a expressão é utilizada, tenho anunciado, é possível que alguém tenha ouvido um evangelho que está sendo anunciado que não seja o verdadeiro evangelho que estimula ele a verdadeira fé. E ele pode estar no meio do ambiente religioso, evangélico, com esta fé vã. É possível que a gente encontre e identifique, embora não nos cabe julgar a fé de ninguém. Nós não temos procuração, nenhum direito de julgar, seja a fé ou a salvação de qualquer pessoa. Mas dentro dos parâmetros da palavra, a gente pode pensar, primeiro, que a graça de Deus é maior que a nossa fé. Ou seja, essa fé não necessariamente precisa ser uma fé tão elaborada, tão construída para dizer, não, essa pessoa está salva, porque a fé que ele professa, a fé que ele demonstra, a fé que ele explicita, legitima a salvação na vida dele, porque é a graça de Deus. Então, podemos pensar no fato do que está sendo anunciado. E a gente olha o que Paulo está dizendo lá, e ele está dizendo, olha, eu anunciei este evangelho, ressaltando a ressurreição do Senhor Jesus e o evangelho completo, perfeito e eterno. Em todo o conjunto dos escritos de Paulo, a gente percebe isso. Mas alguém pode estar desviando desse evangelho, bem como alguém pode estar vindo para este evangelho com outra expectativa, que não seja a oferta da graça salvadora, passado, presente e futuro, interno, externo e eterno, espírito, alma e corpo, ou seja, tríplice em vários aspectos, porque é uma salvação completa. Então eu fico pensando que a palavra salvação, que é soteria, que é saúde, ela é oferecida para aqueles que creem e creem nessa oferta da graça, da salvação, de maneira ampla e restrita, mas eu posso vir, como eu disse há pouco, de maneira egoísta ou manipuladora, ou alguém apresentou o evangelho de maneira manipuladora ou tendenciosa, ou eu mesmo vim para resolver meus problemas de imediato. Então essa fé pode ser vã, pode ser duvidosa, a meu ver, diferente daquele que recebeu a graça, conscientemente recebeu a revelação da graça de Deus, conhece a palavra de Deus, reconhece a supremacia da graça e sabe que tudo é por graça e é por misericórdia, não é por mérito. Mas uma vez que ele recebeu a salvação, ele procura dar frutos decorrentes da vida de um salvo, de alguém que de fato foi salvo pela graça. Bom, até que ponto, pastor Paulo, a doutrina... a pergunta é, se eu crer na doutrina errada, se eu crer numa heresia, eu vou para o inferno? Vai para o inferno quem não aceitou, quem não creu em Jesus. Esse é que vai para o inferno. Muitos de nós cremos em Jesus, aceitamos a Jesus, e aqui e acolá temos algum conceito errado. A condição para irmos para o céu, para estarmos com o Senhor, é crer em Jesus. Eu acredito que a gente deve lembrar de palavras do Senhor Jesus, que são muito claras. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação. João 5:24. Ou seja, se eu creio, eu já tenho a vida eterna. Se eu não creio, aí eu não tenho a vida eterna. O texto é claro e é direto. Uhum. O senhor concorda, pastor Mickey Mas? Bom, eu estou dizendo aqui da supremacia da graça. A salvação é fruto da graça de Deus. E essa noção do inferno que eu entendo na palavra é exatamente quando eu recuso todas as oportunidades que são evidenciadas à graça de Deus e eu conscientemente recuso essa oferta. Então só me resta uma oportunidade, a condenação, e que não é só aqui e agora, mas passa a ser, nos termos da palavra, uma condenação eterna. Essa é a noção mais radical que eu encontro do inferno, que é essa pessoa que brincou, teve aqui um playground, né, da fé ou no campo religioso e desdenhou da graça.
talvez abuso da graça. Isso me faz lembrar exatamente o que o povo hebreu passou durante toda a experiência que Deus permitiu na história deles, saindo do antigo Egito até chegar em Canaã. Quando você lê lá no próprio livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, fala, capítulo 10, a partir do 6, diz assim: e essas coisas foram escritas ou foram feitas em figura para que não cobicemos. Aí ele fala de 5 pecados: cobiça, idolatria, prostituição, abuso da paciência do Senhor, murmuração. 5 pecados que fez com que o povo ficasse prostrado no deserto. Isso é uma boa imagem que eu vejo, que o abuso da graça, o abuso da paciência do Senhor, a idolatria, a prostituição, a cobiça, que eu chamaria de pecados mães, que gera pecados filhotes e faz com que alguém, e aí não necessariamente é alguém que está fora do campo religioso, e sim pessoas que estão mesmo, talvez em algumas denominações até tidas como evangélicas, e estão lá sem demonstrar o verdadeiro novo nascimento, que é o sinal da graça de Deus para a vida do salvo. E por isso que Paulo está dizendo aqui, mais uma vez, olha, isso pode ser vão. Toda essa caminhada pode ser vã. Toda essa religiosidade pode ser vã, se não tiver, de fato, a justificação pela fé. O próprio Deus não tiver justificado, ratificado, selado isso. Que religiosidade é essa? Que fé é essa que não foi manifestada como fruto de transformação, sinal de transformação? Bom, fazer uma pergunta prática. O apóstolo Tiago, ele fala de fé sem obras e diz que ela é morta. Então, crer em vão é ter a fé sem obras, pastor Paulo? Crer em vão é crer em alguma coisa sem fundamento. A fé... Mas ele estava falando com crentes. Sim. Ué? Alguns... Ele estava... Observe, no texto, Paulo está fazendo uma abertura de uma maneira muito inteligente para mostrar que a ressurreição, sim, existiu, e que se por acaso ela não existisse, aí sim a fé teria sido vã. Mas ele faz toda uma descrição no capítulo 15 para mostrar, capítulo 15 de 1 Coríntios, para mostrar que havia um fundamento por trás da ressurreição. E quando Tiago nos chama para que possamos observar que a fé sem obras, ela é morta, sinaliza ou nos indica, nos ensina que se temos fé, devemos agir, devemos viver em torno daquilo que cremos. Isso nos leva a uma série de ações pela fé. E essas ações pela fé, elas são manifestadas a partir do momento em que agimos, orientados pela ação do Espírito, fazendo com que aquilo que nós entendemos e aceitamos se torne real na nossa vida. Por exemplo, se eu creio na mensagem do Evangelho, se eu creio na ressurreição, se eu entendi que essa mensagem, pela graça, a salvação chegou até mim, e eu não faço nada, eu fico parado, eu não estou utilizando a fé que tenho. A fé me leva a agir, me leva a fazer com que outros possam experimentar essa mesma graça que eu recebi. Eu posso ser um instrumento nas mãos do Senhor para fazer com que uma série de ações aconteçam. Não só nisso, mas o próprio olhar para o ser humano. Nós estamos olhando hoje um momento, olhando para a nossa cidade. Que ações nós estamos fazendo na direção daqueles que necessitam de algum apoio, de alguma ajuda, de alguma assistência? Se a fé que nós temos nos leva a compreender a natureza que Deus nos deu, ela nos move a agir, nos move a uma série de ações, por exemplo, para atender às necessidades daqueles que estão bem perto da gente. Então, esse tipo de ação, esse tipo de obra, é algo que, feito, movido pela fé, tem um impacto muito maior. Bom, o senhor lida na capelania com pessoas, com determinados grupos que valorizam mais obras e outros que valorizam menos. Como é que o senhor vê esse texto de Tiago? Então, eu gosto de lembrar também a outra passagem de Tiago, 4,17, que diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado.
E aí, talvez a pergunta mais subjacente, mais profunda seria: será que essa pessoa nasceu de novo? Porque se ele nasceu de novo e está salvo, ele terá obras, porque a palavra diz que as suas obras o seguem, lá em Apocalipse está dizendo que as obras vão seguir, ele terá obras coerentes com as obras de um salvo. Mas, ao mesmo tempo, Deus não está, a meu ver, né, a minha pré-compreensão, eu imagino que Deus não está pesando lá quem tem mais obras, quem tem menos obras, ou essa obra aqui vale prata, vale ouro, diamante, e está avaliando o peso das obras, mas a palavra diz que essas obras vão representar nas recompensas, nos galardões, mas elas não vão afetar a salvação. Então eu fico imaginando que é nosso papel, primeiro, proclamar, querigma, sermos cristãos proclamadores, como o Paulo está fazendo aqui, sobre a salvação, sobre a graça, sobre a misericórdia. E depois incentivar que este nascido de novo, que recebeu a salvação, pratique as obras decorrentes de um salvo, de um cristão. Por isso que me chama a atenção, também em 1 Coríntios, quando a gente vai para o capítulo 16, Paulo está dizendo o seguinte, tirando outra vez lições da história do povo de Israel. Ele diz, olha, é preciso vigiar, é preciso estar firmes na fé, estou lendo o capítulo 16, 13 e 14. Vigiar, estar firmes na fé, portar varonilmente, ou ser corajoso, e ser forte, e todas as coisas sejam feitas com amor. Então, são outras características que eu até chamo de antídotos, né? Aqueles 5 pecados lá que ele menciona no capítulo 10, aqui, e ele demonstra a importância dessa vigilância, de ser corajoso, de ser forte e de fazer. Ou seja, o ser cristão, o estar salvo, não é apenas ser, mas é também fazer. Fazer é extensão do ser. E esse fazer só será selado, ratificado, diferenciado, se antes ele for salvo, estiver salvo em Cristo, né? Esse é um assunto bem interessante de compartilhar, que a gente levaria um bom tempo aí, mas é bem empolgante. Então, mas aí a gente entra num terreno meio pantanoso. Sim. Porque durante esses últimos 500 anos, os evangélicos se notabilizaram pela pregação de que não precisamos de obras, basta a fé, basta a fé, basta a fé. E aí? Aí, por exemplo, tem gente que fala assim, tá, mas de que obras vocês estão falando? Estão falando de dízimo? Estão falando de quê? Né? Pastor? Durante muito tempo, realmente, essa mensagem teve essa conotação, mas não era a essência da mensagem quando o movimento da reforma se colocou. O que aconteceu é que houve uma preocupação que fez com que as ações que manifestassem essa fé, ou a fé, não fossem tão evidenciadas como necessário. Naturalmente, existem ciclos na história em que ocorrem movimentos que fazem com que determinadas ações ganhem mais forma. E nós estamos vivendo tempos hoje em que a presença ou a manifestação das ações decorrentes da fé sejam necessidades muito mais gritantes. Não é que não tenham sido no passado, mas é que, tendo aberto os olhos nesses últimos anos, nós estamos vendo todo o movimento evangélico, os evangelicais no mundo inteiro se movendo e compreendendo a necessidade de produzir mais frutos coerentes com a fé que nós temos. Entendo que durante muito tempo houve uma certa acomodação, historicamente sim, mas hoje a gente consegue perceber uma maior ênfase, uma maior manifestação, uma maior praticidade das ações que são decorrentes da fé que temos. Bom, antes de a gente sair para o intervalo... Não, antes disso, posso falar um pouquinho? Então, eu vejo que essa ênfase da fé veio como um contraponto no momento histórico onde as obras estavam bastante evidenciadas, como se através das obras é que se obtivesse a salvação, poderia obter a salvação. Então veio a ênfase da fé. Mas a Bíblia, a totalidade das Escrituras nos ensinam que é importante a coerência, o equilíbrio, a moderação para todas as coisas. Então é a passagem que o irmão citou aqui, o conjunto de fé e obras, né? O equilíbrio entre a fé e obras. Essas obras vão ser sinalizadas por esta fé autêntica. E uma fé autêntica vai levar uma pessoa a ter obras. Por isso que no bojo, no cenário da capelania, nós falamos a importância do chorar com os que choram,
caminhar a segunda milha, lembrar daquele que está doente, daquele que está preso, daquele que está com frio, daquele que está com fome, daquele que é estrangeiro, daquele que está abandonado. Esse é o desafio, porque Jesus ensinou isso, a mensagem teocêntrica, bibliocêntrica, cristocêntrica, enfatiza exatamente essa caminhada de solidariedade, de amor, de compaixão, independente da fé, da denominação, da religião, se é uma criança, um adolescente, um jovem, um senhor, um idoso. Essa é a prática cristã. E aí vem mesmo o ponto específico da capelania, que era o capelão, o líder que saía da capela com uma capa para acolher as pessoas com uma mensagem de paz, de fé e uma mensagem de amor. Amém. Antes da gente sair para o intervalo, eu queria dar um recado aqui. Aliás, você já deve ter percebido que tem muitas mudanças acontecendo na educação brasileira. O Ministério da Educação está fazendo tudo do jeito certo, isto é, tem ouvido especialistas e perguntado a opinião dos interessados para buscar o interesse da maioria nas suas resoluções. Por exemplo, as mudanças no novo ensino médio, elas foram feitas assim, ouvindo a população. O resultado está aí, 72% dos brasileiros aprovaram essas mudanças. Com o Enem também, o MEC fez uma consulta pública com mais de 600 mil participações e os estudantes decidiram que agora as provas serão em 2 domingos. O ensino básico, ele vai ganhar uma base nacional comum curricular que define os conteúdos essenciais que os alunos precisam aprender. E sabe como ela foi construída? Com mais de 12 milhões de participações. É o começo de uma grande mudança. Conheça todas as melhorias na educação visitando o site mec.gov.br. Estamos de volta com o programa Vejam Só. A gente sempre gosta de ouvir a opinião dos crentes comuns, às vezes tem um pastor ou outro passando lá pela Conde de Sarzedas, é onde a nossa equipe vai fazer as perguntas daquilo que a gente chama Povo Fala. Vamos ver. Paulo fala sobre crer em vão, está lá em 1 Coríntios 15. Na sua opinião, o que significa isso? Crer em vão. Uma pessoa que crê em alguma coisa, mas ela não tem razão ou é sem motivo. Na verdade, acho que quando a gente conhece ao Senhor, a gente tem que já saber no que a gente acredita, em Jesus. E tem muitas pessoas que nos dias de hoje estão crendo em muitas coisas, mas na figura de Jesus muitas vezes está bem longe. Acho que quando Paulo fala dessa crença, a gente tem que fixar muitos olhos em quem era Jesus, quem é a figura de Jesus, senão a gente vai crer em vão. Nos dias de hoje tem muitas pessoas que estão crendo em vão. Crer mesmo no Evangelho de Jesus. Na verdade, a gente precisava pegar também, não só um versículo isolado, mas tem que ter o versículo que a gente está lendo ali da história, ver o que ele quis dizer com o histórico daquilo ali, entendeu? Mas uma das coisas que eu vejo, assim, se Cristo não tivesse ressuscitado, se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, se ele não tivesse declarado Filho de Deus, do qual Deus declarou, é-me dado todo o poder no céu e na terra, nós teríamos crido em Cristo em vão. Então, Cristo é a ressurreição, a verdade e a vida. Então, não é em vão. Mas se ele não tivesse ressuscitado, aí sim seria crer em vão. Mas o bom é você pegar não só um versículo isolado, e sim a gente pegar e ver o que é. Pegar, ler, ver o que está dizendo, né? O texto com o contexto, para depois interpretar melhor a Bíblia. Na minha opinião, significa você não olhar para aquilo que o Senhor é. E você crer naquilo que Ele pode te dar. Quando você crê naquilo que Deus é realmente, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, você não está crendo em vão. Você crê realmente no que Ele é. Crer em vão, creio que significaria você crer sem convicção, né? Você simplesmente acreditar pelo que os outros falam, não por aquilo que você tem convicção no teu coração, né? Porque quando você crê com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, você começa não só a crer, mas você começa a partir de uma crença, você começa a viver aquilo, né? E aí entra, como a Bíblia diz, você viver uma vida pelo Espírito, né? Pois é, tá aí. Eu sempre falo, né, que eu me surpreendo com as entrevistas que o Zeca faz e muitas vezes as respostas
ficam bem fora daquilo que a gente quer ouvir, né? Sobretudo quando é sobre a Bíblia. Vamos lá. A questão hoje é o que é crer em vão? Então eu quero saber o seguinte. Pastor Paulo, começar com o senhor. Quem crê, o senhor falou que crer em vão significa não crer no Jesus ressurreto e tal, não é isso? Sim. Quem crê na ressurreição de Jesus e na própria, quem crê na ressurreição, não corre o perigo de crer em vão? Então, por exemplo, eu creio que Jesus ressuscitou, creio que um dia eu vou ressuscitar, está tudo certo comigo? Se eu creio no Senhor Jesus, e como Jesus existiu, como Jesus ressuscitou, eu não crerei em vão. Porque toda a fundamentação bíblica, toda a narrativa bíblica nos mostra um Cristo vivo e que ressuscitou. Então, como ele ressuscitou, se eu creio nele, eu não creio em vão. Tá tudo certo. Sim. O senhor concorda, pastor Minkmas? Bom, é interessante observar tudo que o pastor Paulo disse, e ainda assim eu imagino, eu entendo que a última palavra da salvação é do Senhor Jesus, é do Senhor Deus que nos justifica. Mas o fato de crer em vão ou não, isso tem a ver com o aqui e agora, que é exatamente a maneira como eu estou crendo, com que lucidez eu estou crendo, e não apenas o fato se eu creio na ressurreição, no poder da ressurreição, na mensagem da ressurreição, no Cristo ressurreto, ou até em vários aspectos da palavra, se eu não creio na totalidade da palavra e no modo como a palavra me apresenta. Porque eu posso estar crendo de uma maneira religiosa, volto a dizer, com uma inteligência, com uma religiosidade, com uma articulação, com uma forma egoísta, interesseira, sem de fato estar comprometido com este verdadeiro evangelho, sem de fato ter a piedade, este amor do Senhor. E eu vou forçar um pouquinho mais aqui a experiência do fruto do Espírito, porque o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado, do juízo, da justiça e vai nos levar a essa vida de salvo, ele vai manifestar o fruto na nossa vida. Se realmente não houver a manifestação do fruto do Espírito, é que essa pessoa pode estar crendo de maneira vã. E quem sabe até com uma surpresa lá no final, que só o Senhor pode dizer sobre a salvação, a última palavra sobre a salvação dessa pessoa. Bom, pastor Paulo, segundo o pastor Minkmas, além de crer em Jesus, a gente tem que ter o fruto do Espírito. E aí? Se eu não tiver o fruto do Espírito, estou lascado? Não, eu entendo, a palavra nos mostra claramente duas ações significativas do Espírito Santo de Deus sobre nós. Ao aceitarmos Jesus, a palavra nos mostra que ele nos capacita, ele nos dá dons. E o Espírito também age sobre nós e nos habilita a apresentarmos os frutos do Espírito, que estão lá em Gálatas 5, 22. No momento em que o Espírito age sobre nós, ele movimenta na nossa vida, ele faz com que manifestemos essas duas áreas muito claras. Naturalmente, os frutos do Espírito, eles vão sendo desenvolvidos e nós aprendemos a expressá-los com maior intensidade, o amor, a paz, a alegria, a mansidão, a fidelidade, até o domínio próprio. E à medida que isso se manifesta, eu estou ali expressando a ação que o Espírito Santo me permitiu fazer com que os frutos aparecessem. Precisamos mostrar frutos. E essas ações, elas estão tremendamente, digamos, arraigadas à nossa maneira de ser. No momento em que eu aceito a Jesus, que passo a experimentar agora esse novo nascimento, no momento em que a minha vida começa a passar por essas mudanças, o Espírito me ajuda a fazer com que o fruto do Espírito, através desses diversos gomos, podemos assim dizer, comecem a ganhar evidência e aparecer na nossa maneira de ser, no nosso caráter, na nossa personalidade. E também, por termos sido capacitados pelo Espírito Santo e recebemos dons, nós passamos a fazer mais alguma coisa daquilo que Deus permitiu que através do Espírito recebêssemos para fazer uma boa expressão da nossa fé. Bom,
Vamos lá. Voltando ao texto lá de Tiago, né? Que fala da fé sem obras. Isso. Que obras seriam essas de que Tiago está falando? Que tipo de coisa Deus espera que eu produza para que a minha fé não seja vã? Eu gosto de lembrar o texto de Mateus 25, 35 a 40, que fala sobre tive fome, tive sede, era estrangeiro, nu, doente ou preso, que expressa a oportunidade de um cristão nascido de novo, justificado pela fé, que crê no poder da ressurreição, no Cristo ressurreto, manifestar então o fruto do Espírito Santo. E eu quero destacar, a propósito, o texto ainda em 1 Coríntios, no capítulo 13, que é a suprema excelência do amor, da caridade. E eu vejo que estas obras são impulsionadas por este amor, que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, nunca falha, sempre vence. E este não é o eros, não é o filéu, não é o estorge, mas é o amor ágape. Por isso que, no meu entendimento, na minha ligeira pré-compreensão, eu diria que essa pessoa não terá sua fé vã, uma vez que ela nasceu de novo, foi justificada pela fé, manifesta o fruto do Espírito, que é impulsionado por este amor, que é o amor ágape, que é o amor que vem de Deus e para ele retorna, que é o amor sacrificial, que é este amor que faz com que ele manifeste obras que o homem natural, ou o homem carnal, não faria, não está habilitado a fazer, mas só alguém que de fato crê de uma maneira que não é vã, consegue chegar lá. Só essa pessoa consegue chegar lá. O senhor quer acrescentar alguma coisa a essas obras? Sim, eu lembrei de um aspecto bem objetivo, quando o Senhor Jesus nos lembra que pelos frutos os conhecereis. Uhum. Ou seja, o resultado da nossa expressão de vida, das ações mais simples, como o Mas já colocou de uma maneira muito clara, elas surgem na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir, a nossa presença na sociedade, a presença onde quer que estejamos, fazendo com que sejamos efetivamente atuantes, firmados pela fé. Os nossos frutos serão reconhecidos. A nossa maneira de agir pela fé será vista pelos homens. Eu creio que essa é a boa indicação dos frutos que nós podemos produzir. E Jesus fala ainda, se não produzirmos, vamos ser podados e cortados. Então, mas aí tem outra fala de Jesus, que aliás, apavorante. Ele fala assim, muitos me dirão naquele dia, fiz isso, fiz aquilo, não sei o quê, expulsei demônio, ressuscitei morto, preguei o evangelho, e o que eu estou fazendo lá dos perdidos aqui? Então ele tem obras e está perdido. Ele creu em vão também? Esse grupo está crendo em vão? Eu acho que esse é exatamente aquele que está totalmente vão. Quer dizer, foi vão aqui e no final ainda vai ter essa palavra de reprovação do Senhor. Mas eles estão fazendo a obra, irmão. Então, essa é a obra, talvez, a meu ver, é possível que seja a obra apenas de um cidadão, de um homem natural, de um cidadão de bem, mas que essas obras não são decorrentes de uma salvação pela graça, porque tem a manifestação dos dons, da bênção de Deus de maneira natural, e tem a sobrenatural, a espiritual, a graça especial e a graça comum. Eu diria que isso está dentro do conceito da graça comum, que são obras que um cidadão de bem, uma pessoa normal, mesmo não tendo nascido de novo, ele teria. Solidariedade, por exemplo, socorrer as pessoas na necessidade. Alguém foi atropelado, alguém está gemendo na calçada. Não precisa ser religioso para socorrer, para atender. São obras dignas e notáveis, inclusive, mas que aos olhos de Deus falta algo. Tem algo mais que a graça de Deus precisa alcançar. Quem são essas pessoas que Jesus vai mandar para o inferno depois de ter feito a obra dele? Aqueles que não creram, de fato, eles adquiriram a rotina, os hábitos, as práticas, mas no seu coração eles não se envolveram integralmente, não foram totalmente regenerados e transformados. Eles tinham práticas, mas não uma vida transformada. Então, aí é que complica, porque eles agem bem. Sim. Ai.
complicado. Posso só destacar uma expressão que eu descobri aqui numa das versões da Bíblia, lendo esse texto, diz assim, e é esta a boa nova que os salva. Se vocês ainda crerem firmemente na palavra que eu anunciei a vocês, senão, vocês creram em vão. Então, eu gostei desse destaque aqui, crerem firmemente. Quer dizer, porque a salvação é proclamada, ela é recebida, ela precisa ser permanecida nela e a salvação é consumada como ato da graça de Deus mediante a fé. Então, precisa seguir firmemente nela. Então o crente marca barbante, como falava meu pai, está perdido. Se ele não tem o compromisso com o Senhor Jesus, se ele não entregou a sua vida, se ele não passou por essa etapa, ele pode até fazer tudo muito bem. Ele teria que ter feito a primeira. Então, mas aí, vocês não estão sendo muito rigorosos, sabe por quê? Jesus, o Senhor Jesus, falando com os discípulos que ele mesmo escolheu, Sim. Ele falava assim, até quando vou ter que sofrer com vocês aqui, vocês não creem, seus incrédulos, não sei o quê. Se os discípulos de Jesus não tinham lá uma fé lá muito legal, aí vem você falar de fé marca barbante, se eles eram assim, imagina nós, ou eu. É o quê? Por isso que eu imagino que pode ser vã toda essa religiosidade, essa prática da vida cristã, essa fé vã, para o aqui e agora. Mas ainda seremos surpreendidos pela graça, porque a gente pode colocar nessa categoria mesmo. Até nós podemos criticar a qualidade da vida cristã e dizer, essa vida, só a graça e a misericórdia de Deus para me salvar, porque até eu tenho hora que parece que não estou muito crente dessa salvação. É verdade. Isso é coisa do homem que está em construção. A palavra diz lá, aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará. É verdade, nós somos surpreendidos pela nossa própria pequenez, limitação, vulnerabilidade e pecaminosidade. Se não é a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, talvez muita parte da nossa história, da nossa trajetória, talvez muito percurso da nossa trajetória, diante de Deus, seja vão mesmo. Mas no final, essa fé simples, mas autêntica, foi ratificada pelo Senhor, por Deus, justificada por Ele, e a gente vai ser surpreendido. Alguém já disse que é possível que a gente tenha 3 surpresas lá em cima. Primeiro, Deus, eu estou aqui, cheguei, aqui é o céu, aqui é a eternidade mesmo, que bom, graças a Deus, já cheguei aqui. Outro vai dizer, aquela pessoa que tinha uma santidade, que tinha uma vida impecável, tantas obras, onde ela está aqui no céu? Onde ela está aqui na eternidade? Não. E aquela pessoa que a gente imaginava que nem o inferno ia recebê-lo, e ela está aqui? Não é possível que aqui seja o céu, porque essa pessoa aqui, não, é só graça, é só misericórdia. Misericórdia mesmo. Então, pastor, os apóstolos foram salvos, né? Sim. Mas Jesus falava que eles tinham fé muito fajuta. Olha, eu gostei muito da fala, mas lembrando das nossas limitações. Nós temos que eu tenho consciência das minhas limitações. E no momento em que nós olhamos para o homem falível que somos, para as vulnerabilidades que temos, nós somos surpreendidos. Porque é a graça de Deus que nos alcançou, que me alcançou, que me faz viver pela fé, que me faz expressar e manifestar frutos do Espírito, que eu tenho dificuldades, mas eu sou capacitado por isso. É a graça que me alcançou. E eu entendo que no momento em que temos consciência das nossas limitações, mas concordo com você, Sim. Nós caminhamos e entramos no texto que fala que estamos sendo aperfeiçoados dia a dia e a obra continua até o dia de Cristo. Eu creio. Amém. Tá, então vamos lá para uma última questão meio complicada. Vocês falaram para mim que quem crê na ressurreição, crê em Jesus, que Ele ressuscitou, que nós vamos ressuscitar, que Ele morreu pelos nossos pecados, e essa pessoa está salva, não tem problema com a fé dessa pessoa, certo? Foi isso que vocês falaram, não foi? Sim. Tá. Então, eu conheço gente que crê desse jeitinho e tem um santo de devoção. E aí? Ele gosta, né? Ué. Ele gosta.
Crê em Jesus direitinho, bonitinho. Crê na ressurreição de Jesus e tal. Mas tem um santo de devoção. Essa fé é vã? Então, outra vez, vale lembrar Mateus capítulo 7, versículo 1, que diz: não julgueis para que não sejais julgados. Bom, eu não posso julgar nada e não posso julgar ninguém, não posso julgar em nenhum quesito. Não sou juiz. E no quesito salvação, graça, vida eterna, justificação, obras, fruto do Espírito, dons do Espírito. Agora, vamos ser bem francos aqui, olhando na câmera, olhando um para o outro aqui. Se a gente crê na supremacia da graça de Deus, e se nós podemos imaginar que alguém tem essa postura com a palavra e uma vida de devoção a Deus, ainda que ela tenha lá alguma coisa que ela ainda se apega. Eu estou falando isso porque eu ministro em cadeias, há mais de 25 anos nos presídios, ministro em vários outros lugares, numa Cracolândia, hospitais, faço esse trabalho nos quartéis, nos parlamentos, e vejo que ao longo do tempo as pessoas estão em obras, em construção. E eu sou surpreendido, de repente, quando eu visito a casa de alguém e vejo que ela tem lá seus adereços, seus outros atalhos, seus incentivos. E eu fico perguntando, talvez, será que alguém ensinou? Será que alguém alertou? Essa fé dela é genuína, é simples, talvez até ingênua, e ela se apega com boa fé a todas estas coisas, mas lá no fundo, será que ela não dá prioridade à graça salvadora do Senhor Jesus Cristo? Será que ela não está de fato crendo que a salvação vem do Senhor e não destes apoios que ela encontra? E que talvez até estes apoios ali estão apenas como um estímulo para ela? Não me cabe julgar, mas eu tenho encontrado pessoas muito autênticas na sua fé, muito genuínas, muito francas, muito espontâneas, que reconhecem a paternidade de Deus, paternidade divina, o senhorio de Jesus Cristo, as manifestações do Espírito, e que ainda estão como alguns pecados que ela pode ter, que todos nós os temos. Pastor Paulo, como é que o senhor vê essa questão? Eu acho interessante. Conheço algumas pessoas que me compartilharam essa luta. Vieram de um ambiente... São pessoas que têm fé, não é que tinham fé, elas têm fé. E o exercício da sua fé estava direcionado para um determinado objeto. Não estavam direcionados para Jesus. No momento em que essas pessoas, algumas delas muito próximas de mim, conheceram Jesus, entenderam Jesus, aceitaram Jesus, elas levaram algum tempo para desapegar-se daqueles símbolos anteriores. Eu ouvi de uma amiga, exatamente testemunhando para mim, quanto foi difícil ela desapegar de uma série de imagens que ela tinha na sua casa, porque aquelas imagens tinham uma história para ela e tinham todo um significado para ela, que embora ela agora, pela fé, tenha conseguido compreender que a mensagem salvadora do Evangelho, através do Senhor Jesus, era a mensagem, esse processo de transição, ela levou algum tempo. Ela tinha um apego, ela me falou, a palavra dela, ela tinha um amor. Foi essa a frase que eu ouvi. Então ela levou algum tempo até, digamos, poder se libertar daquele apego àquele objeto de adoração que ela havia construído, desenvolvido durante muito tempo na sua vida. Então eu acredito que existem muitas pessoas que estão nesse processo, que creem no Senhor Jesus, conforme Tomás descreveu claramente, mas ainda trazem como práticas do homem anterior algumas manifestações de adoração a objetos, a elementos que, num período aí de transição, interferem uma vivência, uma entrega completa do exercício da sua fé ao Senhor Jesus. Conheço pessoas assim. Pois é. Muito bem. A gente está chegando para a parte final do programa, então eu queria deixar uma palavra para os telespectadores, para as telespectadoras, que eventualmente possam ter ficado preocupados. Bom, será que eu creio em vão? Então, porque o risco existe. Paulo, escrevendo, faz esse alerta para a igreja de Corinto, né? Então, o risco de fato existe. Como é que você faz para não correr riscos? Bem,
O melhor caminho, o mais seguro de todos, é você mergulhar nas profundezas de Deus, né? Na segunda carta de Paulo aos próprios Coríntios, ou na primeira, nunca lembro se é a primeira ou a segunda, ele fala, é na segunda carta, capítulo número 2, ele fala que o Espírito Santo nos foi dado porque ele sonda as mentes e sonda a mente de Deus e nos faz, nos revela as profundezas de Deus. Na medida em que você se aprofundar no relacionamento com Deus por meio da fé, então ela de modo nenhum vai ser vã, né? O problema da fé vã é a fé superficial, é acreditar em dogmas, é acreditar em doutrinas só, né? Se eu decorar o credo apostólico e dizer que eu acredito em tudo aqui, está tudo certo, né? É transformar a fé em reza, né? Aquela coisinha decoradinha, repetitiva, quadradinha. Regrada, né? Apenas regrada. Regrada, né? Repetitiva, né? Então, isso é fé vã, ou pode levar a fé em vão. Mas se você exercer um relacionamento pessoal e genuíno com Jesus, por meio da fé, ela jamais vai ser vã, né, pastor? É verdade. Correto. Eu convido o nosso telespectador a olhar para a Bíblia com simplicidade, fazendo basicamente 2 exercícios. São exercícios que eu tenho aprendido, que têm me ajudado a caminhar diariamente. No momento em que eu leio a Bíblia, eu procuro entender o que está escrito, o que esse texto está dizendo. E muito cuidado para não ficar preso a um versículo. Veja o contexto, veja para quem está sendo dito, mas o que esse texto me diz. E no momento que eu me aproprio disso, eu consigo fazer uma segunda pergunta. O que é que agora eu posso dizer acerca disso? É difícil? É fácil? Estou vivendo? Não estou vivendo? Poxa, é uma verdade que eu acredito, mas eu não consigo. Então, isso muda, isso me faz crescer, isso me faz amadurecer, isso me leva a uma caminhada de aperfeiçoamento da minha salvação. Amém. Nosso tempo acabou. Quem quiser, pode e deve procurar tanto o pastor Paulo Macedo, da Primeira Igreja Batista da Penha, quanto o pastor Miqumas Pereira, da Igreja Assembleia de Deus Madureira, ele que na verdade é um capelão, né? Como é que chama a entidade lá, irmão? Centro Nacional de Capelania Geral. CNCG, Centro Nacional de Capelania Geral, pode entrar em contato conosco. Inclusive quem quiser fazer treinamento para capelania. Fazer os cursos, nós temos módulo 1, módulo 2, módulo 3, o básico, o intermediário, o avançado, você pode entrar em contato conosco, você pode solicitar o curso para a sua igreja, para a sua escola, para o seu instituto, para a sua empresa. Nós trabalhamos com mais de 40 áreas da capelania, então hospitalar, prisional, escolar, parlamentar, militar, condominial, tutelar e por aí vai. Que bênção. Tá aí. É só você entrar no site vejamsó.com.br, na aba convidados, você tem o acesso para o contato desses irmãos. Vamos ver quem ganhou o presente da grade, quem foi? Miriam Maia Costa, de Santo Antônio de Jesus, lá na Bahia. A gente se vê no próximo Vejam Só.